Glória a Deus. Eu vos saudo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu fico muito feliz, irmão, com a presença de todos que aqui estão. Tinha uns irmãos que não estavam vindo e agora já apareceram. E é assim, meus irmãos. Eu estou orando para Deus tocar no coração de vocês, para vocês ficarem aqui direto, mas eu. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Pode se assentar, irmãos. Podem se assentar. Glória a Deus. Abram vossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. É um tema que a mensagem é uma mensagem que condiz com o culto de libertação. Apesar que o culto de libertação ele é apenas um nome dado, não que seja necessariamente ser uma mensagem de libertação, mas tentei folhear a Bíblia em vários textos, mas em todos os textos o Senhor me parava nesse. Marcos capítulo 5. Vamos ler os 10 versículos juntos. Irmãos, podem ficar sentados. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que eu não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram-lhe muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, irmãos? Irmãos, em Marcos capítulo 5, essa linda história a qual nós acabamos de ver, fala acerca do endemoniado gadareno, ou ex-endemoniado, melhor dizendo. A palavra do Senhor Jesus se inicia aqui falando, quando o Senhor Jesus ele desce do barco, e ele vai para a província dos Gadarenos ali. Logo ali sai ao seu encontro um homem que tinha ali aqueles espíritos ali que ele descreve como legião, porque eram muitos ali a qual estava possesso daquele corpo, daquele homem, e tomavam ali a sua mente. A palavra do Senhor vai dizer que aquele homem se feria com pedras, ele se cortava, se mutilava, e por muitas vezes ele era preso e colocava ele em prisões. Mas as prisões não podiam conter, porque ele tinha ali uma força sobrenatural. Mas quando ele se encontra com o Senhor Jesus,
ele roga por Deus, para que Deus não expulsasse ele, ou mandasse ele de volta para onde ele tinha saído. Veja que até o espírito imundo, aquela legião de demônios, eles reconhecem a autoridade de Jesus, quando eles chamam ele de Filho do Deus Altíssimo. Nós vemos que até as potestades malignas, elas conhecem a autoridade do Senhor Jesus, reconheceram que ele era Filho de Deus, chamando ele de Filho do Deus Altíssimo. Mas só que é impossível, irmãos, uma potestade, uma pessoa que reconhece a autoridade de Deus, uma divindade, ela não se prostrar diante da presença de Deus. E foi isso que aconteceu quando aquele homem que tinha aquela legião, ele viu o Senhor Jesus, ele se prostrou aos seus pés. Ele fala ali qual era o seu nome, porque ele era muitos. O Senhor Jesus permite que aquela legião entrasse numa manada de porcos e descesse no despenhadeiro. A palavra do Senhor vai dizer que todos aqueles homens que veem ali aquela maravilha acontecendo, aquela libertação daquele homem acontecendo, eles fogem para a cidade, e quando eles chegam na cidade, eles contam para todo mundo, e quando todo mundo volta ali, aquilo que era impossível aconteceu. O que era impossível, pastor Alan? Aquele homem que por muito tempo viveu nos sepulcros, que de dia e de noite não dormia, era atormentado, aquele homem que quebrava cadeias, que era amarrado com grilhões, que é correntes, cadeados, mas agora ele estava liberto. Ele estava ali sentado, ele estava vestido e em sã consciência. Mas o que me chama mais atenção, irmão, é que este homem, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Sabe por quê? Porque é impossível você cruzar o caminho com o Senhor Jesus e não quiser seguir Ele. É impossível você sentir a presença de Deus, ser tocado pelo Espírito Santo e você não querer ir atrás dele, você não querer anunciar o nome dele. Vocês podem ver que depois da libertação, Jesus, ele está indo no barco, e o que acontece? Aquele homem, ele fala, Senhor, ele roga ali, ele pede para o Senhor: deixa eu te seguir, Senhor, deixa eu ir atrás do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala: não, vai para a tua casa e anuncia para os teus familiares, anuncia para os teus quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Com muitos que estão aqui não é diferente, com a maioria não vai ser diferente, e eu posso dizer em nome do Senhor Jesus, que com todos vocês não será diferente. Vocês ainda vão falar para a família de vocês, os amigos de vocês ainda vão ver o milagre que Deus fez na vida de vocês. Mas só que o endemoniado ali, ex-endemoniado, aquele homem agora que a Bíblia não descreve o nome dele, ele está saindo. Ele não está indo atrás do Senhor Jesus, mas ele está indo com a mensagem do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que ele vai e passa por Decápolis. Decápolis ali é uma região onde havia 10 cidades ali. Era um conjunto de 10 cidades, a qual tinha a linguagem grega. E este homem, ele sai anunciando ali o que o Senhor Jesus, ele tinha feito na vida dele. Irmão, não é pecado, não é errado você falar aquilo que Deus fez na sua vida. Não é errado, assim como eu, o irmão Assis, tem o costume de contar o nosso testemunho, e outras pessoas também têm o costume. Não é errado, irmão, porque esse endemoniado aqui, esse ex-endemoniado, quando ele sai pela Decápolis, eu posso até imaginar o que ele falava. Eu era aquele que andava pelos sepulcros, eu era aquele que era preso com cadeias, eu era aquele que não conhecia salvação, eu era aquele que não conhecia o Senhor Jesus. Mas quando eu cruzei o caminho com o Filho do Deus Altíssimo, a minha vida foi transformada. Por 10 cidades ele passa a anunciar aquela mensagem da libertação do Senhor Jesus. É impossível, irmãos. Se o Senhor Jesus, ele te libertou, você vai falar dele. Não importa se é para uma, se é para duas, se é para três, se é para 10 pessoas. Aquele que tem a chama do Espírito Santo, ele não consegue segurar Jesus só para ele. Ele tem que falar para alguém, ele tem que contar para alguém, ele tem que falar para alguém o que o Senhor Jesus, ele fez na vida dele. Este homem, irmãos, nesta época não existia esse cargo eclesiástico missionário, mas a Bíblia Sagrada, quando narra este homem anunciando o Evangelho em 10 cidades, ele foi o primeiro missionário. E é isso que acontece. Nós vemos o ex-endemoniado se tornando missionário, nós vemos Pedro e André, que eram pescadores, se tornando apóstolos do Senhor Jesus. Nós vemos Mateus, um dos apóstolos, que era publicano, cobrador de impostos. Ele cobrava ali impostos indevidamente e superfaturava aqueles impostos,
mas o Senhor falou, vai ser apóstolo. Quando ele viu o apóstolo Paulo, assassino, perseguidor de cristãos, muitos viram e falavam, morra, que morra e vá para o inferno. Mas só que Jesus falou, não, vai ser apóstolo, vai pregar minha palavra, vai anunciar o meu evangelho, vai falar que eu tirei ele do cativeiro. E é assim que Deus vai fazer com a tua vida, meu irmão. Se você crê no Senhor Jesus, Ele liberta você do cativeiro. Se você crê no Senhor Jesus, você vai falar no amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tenho umas experiências em particular, que eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo muitas vezes é assim. O diácono Igor sabe, tem vezes que quando nós vamos para a feira ou vamos a algum lugar, eu já mando a mensagem em cima da hora e falo, desculpa aí, diácono Igor, foi em cima da hora. Tem hora que eu estou aqui em casa quietinho, eu falo, eu tenho que sair. E muitas vezes nós vamos ir para a feira, vamos em algum lugar. Muitas vezes nós vamos também combinando os dias com a pastora Aparecida, irmão Assis, a irmã Deus, a pastora Merita. E nós saímos aí falando do amor do Senhor Jesus. Aquele trabalho mesmo que parece que é formiguinha, andando devagarzinho, mas nós sabemos que um dia vai dar fruto. Nós sabemos que um dia vai dar fruto, porque um é o que planta, um é o que rega e o outro é o que colhe. Trazendo para nós, irmãos, um é o que prega, alguém vai orar, outro vai anunciar, e um dia vai dar fruto para o Senhor Jesus, irmãos. Esses dias eu estava numa igreja, no setor Bela Vista, se eu não me engano, é Bela Vista, não é daquele setor? Não é isso aí? Ixi, acho que não é Campo Belo não. Nós estávamos numa igreja, e eu fui contar um testemunho lá, irmãos. Eu trabalho na Formato Veículos, e todo carro que eu pego, esse carro ele vem bloqueado ali, o som, aí a seta, várias coisas dele vem bloqueado, ele não funciona. E todo carro eu vou lá e conecto aquela rádio gospel. Um dia eu orando, eu falei, Senhor, como que eu posso alcançar essa pessoa sem ver ela? E eu falei assim, eu vou cadastrar cada rádio que eu desbloquear, eu vou botar rádio gospel. Eu vou botar essa rádio gospel da cidade de Gurupi. Cada carro que eu desbloqueio, cada carro que eu mexo, ele sai com a rádio gospel, ele é a primeira rádio. E esses dias eu estava numa igreja e eu pensando, será que isso um dia vai surtir efeito em alguém? E esses dias eu lá na igreja pregando, e tinha um cantor dessa rádio da cidade de Gurupi, e eu comecei a falar esse testemunho. E lá do fundo ele ergueu a mão e falou assim, pastor, esses dias ligaram lá na rádio e falou que levou o carro em uma oficina da cidade de Gurupi. E esse carro saiu da oficina com a rádio gospel conectada no som. E este homem falou que estava sendo tocado pela palavra de Deus através daquela rádio. Era indiretamente, irmãos, eu nem vi aquela pessoa, não sei nem quem era, mas eu fui lá e vou conectar essa rádio aqui para essa pessoa escutar, e de alguma forma ela vai ser tocada por Deus. E o que é interessante é que logo quando eu descobri esse testemunho, veio um outro testemunho também, irmãos, de coisa assim. Há 4 anos atrás, eu estava ali na feira coberta ali da rua 7, e eu ali pregando o evangelho do Senhor Jesus, e eu me senti ali tão cheio do Espírito Santo de falar de Jesus, que eu cheguei numa mesa. E aquela mesa assim, eu falei, mas o povo está bebendo, eles vão falar alguma coisa, não vai gostar. Que quando assim a gente chega para falar, alguém está fazendo alguma coisa assim meio que errado, eles não gostam. E eu comecei ali a falar de Jesus para aquelas pessoas. E aquelas pessoas ali, muitos começaram a zombar, falar, ei, aquele versículo tal, e aquele versículo da onde? Versículo que não existia. E eu falava, irmão, esse versículo não existe, mas eu vou te falar um que existe aqui. Ele falava sobre Jesus, sobre salvação, que Jesus ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E eles ali não paravam de ofender, E eu comecei a falar que um dia também eu estava ali sendo enganado daquela forma, pensando que aquilo ali era felicidade. Mas no outro dia o vazio só Deus e eu sabia que tinha no meu coração. E comecei a falar e eles zombar. E até que por fim eu falei um pouco ali do meu testemunho para eles. Alguns aceitaram, outros não. Mas eu senti ali, irmãos, uma presença tão grande, que eu estava na feira da rua 7. Eu rodeei aquela feira da rua 7, entregando panfleto para todo mundo. Peguei meu carro, parei lá no posto, lá na rua 20 a 19, lá em cima, e comecei a evangelizar o homem que estava parado. Saí de lá, fui lá para a rodoviária, e rodeei aquela rodoviária todinha entregando panfleto. Aí 4 anos depois, irmãos, eu conheci um jovem na igreja, e ele não falou esse testemunho para mim, mas falou para uma pessoa. Ele falou assim, eu conheço aquele rapaz que está pregando a palavra de Deus. Há alguns anos atrás eu estava lá na feira,
E ele chegou e falou a palavra do Senhor Jesus. Eu tinha brigado em casa com meus parentes, fui para a feira beber, e ele apareceu lá pregando a palavra do Senhor. E depois daquele dia, eu voltei para minha casa e voltei para a casa do Senhor Jesus. 4 anos se passou para mim saber disso, irmãos. Quantas pessoas talvez você falou de Jesus e você pensa, não vai dar fruto, não vai ter libertação, não vai ter. Mas depois de alguns anos, aquela semente que a palavra de Deus ficou naquele coração, alguém orou, alguém pregou, alguém orou, alguém intercedeu, alguém pregou, e aquele negócio começa a dar fruto. O Espírito Santo começa a crescer, ele começa a frutificar no coração das pessoas e começa a transformar vidas. Porque esse é o objetivo do Senhor. Ele transforma vidas, ele salva, ele tira o homem do pó, da lama, da miséria, e transforma ele num homem, em uma mulher de Deus, e ensina ele a morar nos céus. É isso que Deus faz, irmãos. Ele pega aqueles que ninguém acha que são nada e vai lá e mostra que são. O Senhor, ele pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, irmãos. E se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, por que os judeus falavam que era loucura? Porque como que alguém está crucificado no madeiro, ele vai poder salvar alguém? Como que alguém crucificado no madeiro, alguém que foi cuspido, açoitado, furaram a sua costela, como que esse homem vai salvar alguém? Para muitos a mensagem da cruz é loucura, mas para nós é salvação e vida eterna, porque no terceiro dia ele ressuscitou entre os mortos e hoje está à direita de Deus e intercede por mim e por você. Quem diria que ele... Mais uma coisa, irmãos, que me chama muita atenção, e é uma lição que nós temos que aprender, que eu tenho que aprender, porque não é porque eu sou pastor da igreja ou fui consagrado a pastor que eu não tenho que aprender. Eu tenho que aprender muito de Deus ainda. Eu tenho que aprender muito de Deus ainda. E principalmente essa lição que eu sempre, Deus, ele me deu essa passagem. Eu comecei a mentalizar o Senhor Jesus ali na cruz, e eu vi, Senhor, qual é uma das maiores lições que o Senhor tem ali na cruz do Calvário para nós seres humanos? Nós olhamos esse cenário de guerra, as pessoas matando uns aos outros, e eu olhei para a cruz naquela mensagem, eu falei, qual é a maior lição que tem ali? É falar como o Senhor Jesus, mesmo furado, açoitado, cuspido, muitos balançando a cabeça, e ele olhou para a multidão e falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso que é difícil, irmãos, porque muitas vezes quando a pedrada vem lá de longe, alguém fala alguma coisa de você lá de longe, aquilo ali nem dói, é alguém lá de longe. Mas quando é alguém de perto, Jesus viu os discípulos se dispersarem quando ele estava sendo crucificado, açoitado. Ele sabia que Pedro ia negar, ele sabia que Judas ia trair, ele sabia que os discípulos iam abandonar ele. Ele sabia que aquela multidão muitas vezes estavam lá no templo, lá, ele ensinando e pregando, mas naquele dia eles estavam ali maneando a sua cabeça, cuspindo nele, rindo, gritando. Mas quando ele está lá na cruz, ele olha para a multidão e fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu acredito que essa é uma das maiores lições, irmãos. É olhar para as pessoas que muitas vezes vão nos ferir, ou muitas vezes nós vamos ferir as pessoas também, e dizer assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. O perdão é difícil, irmão. Por isso que nós vemos as guerras hoje, porque um não consegue perdoar o outro, porque um não consegue reconciliar com o outro, porque um não consegue aceitar o outro. E muitas vezes é assim, irmãos. E hoje, irmãos, eu, aproveitando o embalo da pastora Aparecida, falou do forno. Eu estava na rua e estava meio desanimado. Nós estávamos numa fila, hoje os bancos estavam cheios, cheio. E eu passei no cabeleireiro e eu recebi uma ligação de um amigo, e ele perguntou se eu poderia receber ele, atender ele aqui na minha casa. E ele veio na minha casa e me perguntou quantos metros tinha a igreja há uns dias atrás, e eu tinha falado. E ele pediu para medir, trazer algumas pessoas aqui, e ele deu de presente o forro da igreja. Deu de presente, irmãos. E eu só peço que Deus abençoe a vida desse meu amigo, porque ele, além dele ter dado ele não pediu nem que falasse acerca do seu nome, ele era anônimo, mas ele veio, pediu para vir na minha casa, olhou a igreja e mediram, e depois vieram e já estão começando o fogo.
Eu me lembro que nesta manhã eu estava sempre pedindo a Deus, para Deus ajudar a colocar essa cerâmica, pintar as paredes, fazer as coisas da igreja. Mas eu nunca pedi assim na frente da igreja. Os irmãos sabem que eu não, minha ministração não é desse jeito. Mas eu sei que Deus tocou no coração, ou foi Ele que tocou no coração de Deus, ou foi Ele que teve um encontro com Deus. Mas eu sei que o fogo da igreja vai passar daqui a uns dias, em nome do Senhor Jesus, irmãos. E eu sou grato a Deus, irmãos. E eu peço a Deus para que Deus Ele possa usar cada um de vocês, irmãos, tanto fora quanto dentro da igreja. E eu sei que Ele vai usar, irmãos. Não deixe Jesus preso somente em você, somente na tua boca. Fale dele, coloque ele para fora, para outras pessoas também conhecer o Senhor Jesus. Coloque ele para fora. Convido os irmãos a se colocar sobre os pés, amém? Vamos estar orando. Irmãos, é verdade, quando vocês estiverem em casa, vocês sentirem assim, rapaz, estou na vontade de ir para a igreja, é porque eu estou orando para vocês irem para a igreja. Glória a Deus, eu estou orando para vocês irem para a igreja. Rapaz, estou na vontade de ir lá na igreja, lá é quente, e tem dia que está chovendo, mas eu estou orando para vocês irem para a igreja. Depois nós vamos estar orando para outras pessoas irem para a igreja, ou para outras igrejas, porque não é só essa placa aqui da frente que vai salvar, não. Tem outras igrejas aí que vai salvar também. Outras igrejas não, Jesus vai salvar em outras igrejas também. Amém, irmãos? Pois é, vocês sentirem lá, o pastor André está orando por mim lá. Glória a Deus. Agora se a orelha esquentar, não é eu que estou falando de ninguém, não. Glória a Deus, não é brincadeira, irmãos. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, ó Pai. Eu venho aqui, Senhor, nessa noite te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Eu venho também, Senhor, te pedir perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados, ó Pai. Eu venho pedir, Senhor Jesus, que o Senhor faça morada, Senhor, no coração de cada um que entrou aqui nesta noite, ó Pai. Eu venho aqui, Senhor Jesus, nessa noite também, e eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, ó Pai. E eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor cure nessa noite, ó Pai. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, ó Pai, mas que todos possam ser sarados pelo poder da palavra de Deus, ó Pai. Seja doença física ou espiritual, ó Pai, que seja curado no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Se você talvez muitas vezes tenha sentido sozinho, eu te digo nessa noite que a palavra do Senhor diz que ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu não me esquecerei de ti. O Senhor, Ele não te abandona, Ele não esquece de ti. Por mais que muitos te esqueçam, muitos não lembrem de você, mas tem um Deus lá no céu que Ele lembra por você, e Ele tem você por filho, e você em nome do Senhor Jesus vai ter Ele por pai. Senhor Jesus, visita os presídios, Pai. Visita, Senhor Jesus, todos aqueles que estão em situação de rua. Visita o CAPS AD3, ó Pai. Visita o Hospital Regional de Gurupi, ó Deus. E eu te peço nessa noite também, ó Pai, assim como o Senhor usou o ex-endemoniado gadareno para anunciar o Evangelho em 10 cidades, ó Pai, em Decápolis, usa os que estão aqui, Senhor, para ser cheios do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Tem uma cidade celestial lá no céu, esperando nós no tempo e no momento certo, irmãos, aonde toda lágrima será enxugada, aonde toda enfermidade será curada, aonde não vai ter dor, aonde não vai precisar de energia, porque a glória do Senhor ilumina aquele lugar para todo sempre, e o que você vai ter é a presença de Deus. Oh Deus, visita, Pai. Visita nesta noite, interceda pelo teu filho, interceda pela tua filha, interceda pela tua família, pelos teus amigos nesta noite. Senhor, nós apresentamos todas as causas, ó Pai, também das pessoas que estão aqui. Apresentamos as empresas, os empresários da cidade de Gurupi. Apresentamos cada um, Senhor, que está aqui. Apresentamos, ó Pai, a forma de cada um ganhar dinheiro, ó Pai, de cada um trazer o sustento para dentro da sua casa, Pai. Que essa porta continue aberta, Deus. Mantenha essa porta aberta no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a forma de cada um que está aqui, de ganhar o seu pão de cada dia. Estenda as vossas mãos. Glória a Deus. Eu agradeço, irmãos, pela presença de cada um que está aqui. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Está